Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à nossa Santa Missa. Celebramos o mistério pascal de Cristo, que se manifesta no meio de nós como Deus da vida, que destruiu o mal e a morte e fez brilhar sobre nós a luz e a vida. Celebrando este mistério, bendigamos a Deus, que nos revela o sentido da nossa vida pela libertação que Jesus Cristo realiza em nós. Entoemos o canto de abertura. Aqui nos encontramos, reunidos no amor de Deus, para louvar alegres nosso Pai, como convém aos filhos seus. Cantemos juntos o seu louvor, pois Ele é nosso Deus e Senhor. Cantemos juntos o seu louvor, pois Ele é nosso e Senhor. De todos os lugares, à sua mesa Ele nos chamou, para que assim possamos em família cantar o bem que Ele nos fez. Cantemos juntos o seu louvor, pois Ele é o nosso Deus e Senhor. Cantemos juntos o seu louvor, pois Ele é nosso Deus e Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos, pois, necessitados da misericórdia de Deus Pai e com um canto penitencial imploremos o perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor.
Deus, Pai Todo-Poderoso, rico em amor e em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O nosso Deus é o Deus da vida, é o que nós veremos no Evangelho de hoje. E por isso nós queremos manifestar a alegria desse nosso Deus, entoando para Ele mesmo o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Nós apresentamos aqui no altar do Senhor as intenções da nossa igreja paroquial, as intenções que trazemos no nosso coração, e em comunhão rezamos com muito amor por todos os nossos irmãos e irmãs, enfermos e enfermas. Rezamos também por todas as famílias enlutadas que perderam recentemente seus entes queridos. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Não seja, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Palavra do Senhor.
livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Tu tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Escutai, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como os tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis rico por sua pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade nas atuais circunstâncias. A vossa fartura supra a penura deles, e por outro lado, o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência. Assim, haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina.
Palavra da salvação. Não tenhas medo, basta ter fé. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando hoje o 13º domingo do tempo comum. E o tempo comum na liturgia, ele contempla, ele reza as coisas ordinárias, né? As coisas comuns, os acontecimentos corriqueiros de todos os dias. Nós encerramos há pouco tempo todo aquele tempo festivo para nós, marcado pela ressurreição, em consequência dele também as grandes solenidades, como a de Pentecostes, também a da Santíssima Trindade, e aí voltamos para os acontecimentos comuns, corriqueiros da nossa vida. E é justamente nesse contexto que a liturgia, motivada pela palavra, chama primeiramente a nossa atenção para o seguinte: o nosso Deus, ele caminha conosco sempre. Seja nos momentos de festa, de alegria, né, de exultação, bem como nos momentos de tribulação e dor. Aquelas coisas comuns que fazem parte da vida. E é justamente esse o contexto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Um dia comum na vida de Jesus. Ele está andando com seus discípulos, ele está anunciando o Evangelho. Ele está cumprindo a missão que o Pai lhe confiou. E era um dia comum da vida de Jesus, no exercício de sua missão, que pessoas comuns se aproximam do Senhor com problemas comuns dessa vida e fazem parte dessa existência. Primeira situação, uma mulher que sofre uma enfermidade há 12 anos, sofre de hemorragia. E não é por acaso que o evangelista Marcos faz questão de colocar alguns detalhes dessa experiência que devem nos remeter lá ainda no Antigo Testamento, no livro do Levítico, que determinadas enfermidades eram vistas, né, como um castigo divino ou como algo diabólico, a ponto que as pessoas doentes elas tinham que ser afastadas do convívio social. Então aqui uma coisa importante que nós precisamos ver. O problema dessa mulher que se aproxima de Jesus não é só uma enfermidade física, mas pensemos também em todo o sofrimento familiar e social que essa mulher sofria, por ser considerada impura. Impura. Era essa a compreensão que um judeu fiel faria de uma mulher como essa. Então ela naturalmente era afastada de todo o convívio e de todos os direitos sociais, mas também religiosos. Uma pessoa dessa não poderia entrar no templo, pois é considerada impura. Segunda situação da cena do Evangelho de hoje é justamente uma criança de 12 anos, filha de um dos chefes da sinagoga, ou seja, aqui é uma figura importante, Jairo, né? A mulher, olha só as situações que Marcos chama a nossa atenção. Uma mulher enferma há 12 anos e uma criança com apenas 12 anos de idade. Que, porém, está nas últimas. E Jairo, essa menina, chefe da sinagoga, ou seja, um judeu convicto, né? Ele busca socorro em Jesus. Ele diz: minha filha está nas últimas, está morrendo. Nos dois casos, Marcos nos faz uma provocação, né? São duas pessoas movidas pela fé total. A mulher hemorrágica, que há mais de 12 anos sofria da enfermidade, que
que tentou todos os recursos humanos. Marcos faz questão de enfatizar que ela já havia gastado tudo que possuía com médicos. E a consequência dessa busca de solução humana foi triste. Ele disse assim, que a coisa piorava cada vez mais. Então não havia mais recursos humanos ou terrenos para essa mulher, mas movida por uma fé profunda, apesar de todo o sofrimento, repito, social e religioso, da exclusão que ela sofria, da enfermidade em si, ela é movida por uma fé profunda. E ela não deixa ninguém impedir que ela chegue a Jesus. O desespero é tamanho que, apesar de haver uma multidão, e aqui Marcos justamente quer nos mostrar as dificuldades, às vezes, para se chegar até Jesus, há uma multidão que comprime o Senhor, todos querem tocá-lo, todos querem vê-lo. Essa mulher, ela rompe com essas barreiras da exclusão social, religiosa e também das dificuldades que a multidão lhe causava. E ela vai. E onde é que Marcos faz questão de enfatizar a grandeza da fé dessa mulher? Quando na sua boca ele coloca a seguinte afirmação: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada. Ou seja, ela não exige muito. Ela não pede que Jesus toque a sua cabeça, que Jesus o abençoe, que Jesus a toque, nada disso. É ela quem toma a iniciativa de ir atrás dele, na certeza de que bastará tocar a roupa. E isso aqui também é a consciência da exclusão. Ela sabe que por meios naturais, ninguém a permitiria chegar perto de Jesus. Então ela se acontenta no simples tocar a roupa e, como eu dizia, enfrenta os desafios e dificuldades para se chegar até ele. Terminada essa cena, Marcos traz de novo a situação da filha de Jairo, que é muito simbólica e muito interessante para nós. Diante dessa dificuldade da mulher, aquela menina de 12 anos que estava muito mal, morreu. Então, é como se o tempo que Jairo e Jesus gastaram caminhando em meio à multidão para ir socorrer a menina, alguém foi socorrido antes, a mulher hemorrágica, mas nesse meio tempo, tudo estava perdido, a menina morreu. E isso fica muito claro na afirmação daqueles que serviam a Jairo, dos seus servos. Eles chegam nele e dizem: para que incomodar o Senhor? Sua filha já morreu, ou seja, agora está tudo perdido, acabou-se. Não precisa ter mais esperança na vida. E não tendo mais esperança na vida, não incomode o Senhor. Eles usam literalmente esta sentença, Por que incomodar? Já acabou a esperança, está tudo terminado. Porém, Jesus, ele contrapõe esse pensamento da desistência quando ele diz a Jairo e a todos, que estavam presentes: não tenhas medo. E de fato, a morte é uma das coisas que mais amedronta o ser humano. Vou repetir porque isso precisa ficar gravado no coração. A morte, entre muitas outras coisas, é o que mais amedronta o coração humano. Diante da morte, ricos e pobres, brancos e pretos, independentemente da raça, origem, etnia e até religião, a morte é algo que de fato estremece as bases. E a morte se torna também símbolo desse sentimento que nós ouvimos no Evangelho. Tudo está perdido, tudo terminou. Então, para que incomodar? Até mesmo o Senhor. E é justamente nesse contexto que Jesus diz que, mesmo diante do maior inimigo, desse maior inimigo que incomoda a nossa vida, que é a morte, não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Daqui a pouco nós vamos ver por que não devemos ter medo diante dos inimigos, que
todos os dias nos incomodam, e entre eles a morte. Basta pensar, por exemplo, nos nossos dias, a situação da pandemia. Quantas mortes todos os dias. Quer próximo de nós, quer mais distante, muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. E esse vírus, que é invisível aos olhos, mas que causa um estrago visível, se tornou um dos grandes inimigos do tempo presente para todos nós. E o motivo principal que o vírus se tornou um grande inimigo é justamente o fato de que ele tira a vida. Ele nos faz tocar ou sentir próximo aquele maior inimigo, que é justamente a morte. Então é por isso que é preciso, abrir o coração para essa experiência evangélica, para que também nós tenhamos uma resposta. Não só para a nossa existência, mas uma resposta para os nossos medos. Jesus diz: não tenha medo, basta ter fé. E aí nós vemos, a beleza do que Marcos descreve para nós como experiência nesse 13º domingo do tempo comum. A fé é a chave de leitura. A fé é a chave que abre as portas para compreendermos mistérios que às vezes nos assustam, entre eles a morte. Basta ter fé. Num contexto humanamente já perdido, repito. Os servos de Jairo não tinham esperança mais. A menina morreu. E é nesse contexto de falta de esperança que Jesus traz a vocação. Basta ter fé. Então a fé não só é a chave de leitura, é a resposta para as nossas inquietações, mas a fé se torna também a certeza necessária para a superação dos medos. Não só da morte. Muitas das vezes somos movidos por nossos medos. Essa deve ser uma grande provocação para todos nós neste domingo. Somos movidos por muitos medos. A fé vai ser a resposta para a superação dos nossos medos. E aí então Jesus volta, depois dessa sentença, para uma cena mais privada, mais familiar. Ele pede que todos se afastem, com exceção dos pais da criança e dos 3 discípulos que ele havia carregado consigo. E ele reprova o desespero, Ele reprova o desespero. Para que tanta confusão? Para que tanto choro? A menina não está morta. E aí mais uma acontece diante dessa cena. Quando Jesus questiona as inseguranças humanas, o choro e desespero é sinônimo de insegurança. Estamos inseguros. E o Senhor então, ele diz que, apesar de ter dito que isso não é necessário, diante do desespero dos outros, a reação daqueles que não têm fé é muito emblemática. Eles começam a caçoar de Jesus. E aí fica claro mais uma vez. A fé como chave de leitura e resposta aos nossos males, aos nossos medos, e a falta de fé como o grande problema para enfrentar as situações desta vida. A falta de fé é o grande desafio, A fé de Jairo, porém, diante da incredulidade dos outros, acaba fazendo com que o milagre aconteça. Jesus segura a menina pela mão, ele dá um comando da vida, Ele dá um comando da vida: levanta-te, menina. Ao contrário de toda a perspectiva pessimista dos medos, da incredulidade daqueles, Jesus, que é o Senhor da vida, ele dá um grande comando: levanta-te. E aqui vem uma situação também para nós refletirmos a nível pessoal, dado que o Evangelho de hoje nos traz provocações tão profundas, sobre os nossos inimigos, o medo, a morte, o risco da vida. Pensar não somente na morte física, mas
nos mortos-vivos que caminham entre nós. Quantas pessoas que fisicamente estão vivas, como a mulher hemorrágica, porém caminham como mortos-vivos, sem fé, sem esperança, sem perspectiva de vida. Essa menina de 12 anos também se torna símbolo disso, porque 12 anos não é ainda, segundo a nossa categoria mental, uma idade para se morrer, mas no entanto ela morreu. É uma provocação à nossa reflexão. Quantas vezes também nós, mesmo cristãos batizados e batizadas que somos, caminhamos com a fé fragilizada, uma fé fraca, como verdadeiros mortos-vivos. E precisamos desse apelo que Jesus faz, né? Levanta-te. Quantas vezes precisamos também nós ouvir isso do Senhor? Levanta-te, porque estamos fisicamente vivos, mas caídos por terra. Independentemente das causas, né? Porque às vezes nos justificamos muito em cima das causas. Estou assim, Padre, porque estou sofrendo com a pandemia. Estou assim, Padre, porque estou desempregado, desempregada. Estou assim, Padre, porque tenho essa enfermidade ou aquela. Estou assim, Padre, porque a pessoa que eu amo morreu. Estou assim por isso e por aquilo. Muitas das vezes nós nos esquecemos desta verdade, que o nosso Deus é o Deus da vida, e nos deixamos oprimir pelas experiências que, como eu disse, são comuns dessa vida. É comum que pessoas morram. É comum que nós adoeçamos. É comum que num dado momento ou outro da vida fiquemos em situações difíceis e desafiadoras, como desemprego, como passar necessidade de uma coisa ou outra. Não sofremos coisas que sejam extraterrestres. Sofremos experiências que são próprias dessa vida, mas que tantas vezes nos esquecemos do Deus que nos segura pela mão. Muitas vezes, em decorrência do nosso pecado, soltamos a mão do Senhor e nos tornamos, como que essa mulher hemorrágica sofre, perde quase as esperanças, ou como essa criança, prostramos, vivos fisicamente, mas mortos por dentro. Então é tempo de deixar o Senhor novamente nos tomar pelas mãos. É tempo novamente de sentir o impulso da vida, a partir desse grito, que Jesus faz. Mais do que um apelo, é um grito: levanta-te. Então é preciso que nós façamos de novo essa experiência. Essa experiência, ela nasceu lá no nosso batismo, quando foi jogada sobre a nossa cabeça a água, quando fomos ungidos com óleo, que nos faz pertencentes a Cristo. Foi ali a primeira vez que o Senhor nos disse para levantar. Deixamos de ser criaturas com o batismo para nos tornarmos filhos e filhas, e não podemos nos esquecer disso. Afinal de contas, se formos nesta vida movidos pela fé, confiantes como Jairo foi confiante, confiantes como a mulher hemorrágica foi confiante, tomando posse das graças que já foram incutidas em nós no batismo, aí nós perceberemos a verdade sobre esta vida e sobre a vida futura. E que verdade é essa? A verdade que o nosso Deus é o Deus da vida. A consciência do autor, e aí eu termino, a consciência do autor do livro da sabedoria de hoje vem reforçar que Jesus de fato é Deus, que Jesus de fato é o Senhor da vida, quando ele deixa claro que Deus não fez a morte, Deus não nos criou para a morte. Ele deixa claro que Deus, quando nos criou, imprimiu em nós a sua própria natureza. E qual que é a natureza de Deus? A vida.
Deus é eterno. E aí ele diz: Deus nos criou para a imortalidade, porque imprimiu em nós e na nossa essência a eternidade. Ele não é. Jesus mesmo diz isso no Evangelho de Lucas. Deus não é o Deus da morte, mas é Deus da vida. E às vezes nos esquecemos disso. Ah, padre, então por que morremos? Morremos porque, por inveja, como diz o autor da sabedoria, por inveja do diabo, a morte entrou no mundo. E infelizmente nós cooperamos. Quando a humanidade decaiu na situação de pecado, cooperamos para perder a condição de paraíso e de eternidade que Deus ofereceu para experimentar a morte física. Isso que aconteceu conosco. Porém, não podemos nos esquecer da nossa essência. Nossa verdadeira essência é a imortalidade. Deus nos criou para a eternidade. Então, viva o hoje. O hoje, o tempo presente, nesta consciência. Somos eternos. Biologicamente, um dia perderemos esse corpo, mas na eternidade, o Senhor irá não só restaurar a nossa vida, mas Ele nos dará um corpo glorioso. E como é que nós sabemos disso? Sabemos disso porque Jesus ressuscitou. Sabemos disso porque Jesus nos deu inúmeros sinais, entre eles o da filha de Jairo. Ele trouxe essa menina da morte para a vida. Ele é, de fato, o Deus da vida. Se nós acreditamos nisso, nós não desesperamos. Podemos sim, num momento ou outro de nossa vida, experimentar a fraqueza e a fragilidade na fé. Mas, se formos movidos pela palavra que salva, pelo próprio Cristo que se doa a nós, nos lembraremos que Deus não fez a morte e que nos criou sim, para a imortalidade, para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, movidos pela palavra que salva, pela palavra que liberta o nosso coração dos nossos medos, renovemos o nosso compromisso cristão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, suplicamos ao nosso Deus, o Deus da vida, com toda a confiança, apresentando a Ele agora nossos pedidos e preces, respondendo com fé a cada invocação. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Fortalecei em vossa igreja o constante vigor do vosso Espírito, para que manifeste com sua fé a esperança no Deus da vida e do amor, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Manifestai a vossa misericórdia às pessoas do mundo inteiro que, cansadas e abatidas, a meio a tantas provações, buscam em vós o seu socorro, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Consolai as pessoas que perderam seus parentes e amigos nesta pandemia que assola o mundo. Nós vos pedimos.
Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Ó Deus da esperança e da vida, ouvi as preces do vosso povo, que acorre à vossa imensa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que da uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial. Na luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro aberto o amor se derrama total. No nosso altar a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana.
Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Dom Dario, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles.
vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, de modo especial os nossos entes queridos falecidos, e todos os outros falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires São Luís Orione e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Rezemos todos com amor a oração que o Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo, o Salvador. Nosso é o reino, o poder e agora para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima esta vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim não morrerá jamais. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, pedi nova leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida. Não mede meu suor. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Este momento de ação de graças é um momento em que a liturgia, em sua sabedoria, nos convida a elevar até o coração de Deus a nossa gratidão, dado que fomos gratuitamente e generosamente alimentados por Deus, alimentados primeiro pela palavra de vida que nos foi dirigida, palavra de vida, palavra de verdade, e alimentados também por seu corpo e sangue. Jesus, ele se fez sacrifício redentor por amor de nós.
Ele se entregou. E Ele continua se entregando em cada celebração eucarística. E é por isso que nós, reconhecedores que somos da bondade do Senhor, nós o agradecemos, nós o bendizemos, rezando com toda a fé. Queremos que a nossa fé seja inabalável, como a fé da mulher do Evangelho. Ter aquela certeza no coração que basta tocar as vestes do Senhor e seremos também nós curados. Sejam eles quais forem os nossos males, físicos ou espirituais. Ter a fé também da família de Jairo, como vimos no Evangelho de hoje. Queremos que o Senhor nos tome pelas mãos quando fraquejamos, para que seja Ele mesmo a sustentar a nossa fé, a nos levantar quantas vezes forem necessárias. Por tudo isso nós agradecemos, bendizemos e louvamos ao nosso Deus, dizendo com toda a fé: glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Nós queremos, neste tempo de pandemia, solidarizar-nos, com todas as famílias enlutadas. Queremos também nos solidarizar com a nossa arquidiocese, que perdeu recentemente mais um de seus sacerdotes, o Padre Fernando. Então, pela família do Padre Fernando, por todos os outros sacerdotes que o acompanham, nós vamos pedir a Deus, pelas mãos da Virgem Maria, que possa trazer o consolo, o sustento, a força e a fé necessárias para enfrentar de cabeça erguida este tempo de pandemia, que tem sido também um tempo de muitas dores. Então, por todas essas famílias nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, nossa Mãe, e de São Luís Orione, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e de em paz tenham todos uma excelente semana e que o Senhor os acompanhe sempre. Graças a Deus. Uma semana de trabalho, espero ter feliz, para depois vir novamente, trazer o bem que fiz. A graça que recebo deste altar, irá comigo para o lar, ser na tristeza a flor do meu sorrir. A graça que recebo deste altar irá comigo para